um pouquinho da importância de a gente recuperar os nutrientes da urina humana. Hoje, nós falamos muitos anos sobre o tratamento, né, dessas excretas, mas a urina humana ela é riquíssima em alguns componentes, como o nitrogênio e o fósforo, muito utilizado hoje em dia na agricultura. E mostrando um pouquinho para vocês sobre a situação, né, na qual nós vivemos, a gente precisa de uma quantidade, de forma global, muito grande de fósforo para a agricultura. E se esse material, esse efluente, né, esse esgoto, for descartado de forma incorreta na natureza, ele pode causar problemas de eutrofização dos rios, de entupimento de canalizações, mas também, se recuperado, ele tem uma quantidade riquíssima de nitrogênio, fósforo e potássio. O único problema atual que eu percebi, né, durante a minha pesquisa, que ainda falta um pouco de pesquisa e de fechar mais a ideia, é que naturalmente o corpo humano ele elimina hormônios. Então seria interessante fazer uma análise mais aprofundada se esses hormônios ficariam, no caso da minha pesquisa em si, no sobrenadante ou não, né, no material, no líquido restante, e se haveria algum tipo de contaminação cruzada entre as fezes e a urina. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que eu fiz. Eu coletei a urina humana de forma segregada, né, então, forma separada, separei ela das fezes, e resolvi passar por um processo de recuperação desses nutrientes para gerar um fertilizante em pó de fácil uso. A urina, hoje em dia, ela já é utilizada como fertilizante, a urina humana já é utilizada como fertilizante, e tem uma diretriz da Ecossan que fala um pouco sobre como ela deve ser utilizada. Então, eles aconselham que após a coleta dela, ela fique aproximadamente 6 meses reservada, né, para poder eliminar todos os possíveis patogênicos, todos os possíveis contaminantes. E após esse período, esse líquido já pode ser utilizado como fertilizante. E os nutrientes como o estruvita, que foi objeto da minha pesquisa, ele também já vem sendo utilizado em outros locais com resultados muito positivos. Então, exemplo disso é em Amsterdã, né, que tem os locais os sanitários para coleta específica de urina. Essa urina é levada a uma estação de tratamento e recupera-se os nutrientes dela e é utilizado como fertilizante. No Nepal tem uma experiência muito interessante que eles já fazem o processo completo para uso na agricultura. É um local que com características de país subdesenvolvido, que tem uma demanda de alimentos muito grande e tem problemas de produção de alimento devido à baixa produtividade do solo. Então, esse projeto ele veio como incremento, como tratamento de um processo e incremento de outro. E também aqui no Brasil, nós temos o projeto P4Tree, que ele é do FMG, ele já coletou urina dos mictórios no Carnaval, em Belo Horizonte, e eles transformam esses nutrientes da urina humana nessas pastilhas que podem ser vistas aqui na imagem, e essas pastilhas, posteriormente, são utilizadas para produção de alimento. Então, qual que é a ideia, né? A gente faz a coleta da urina. Essa coleta ela pode passar pelo processo de estocagem ou não, né, de 6 meses, mas no caso do projeto que eu desenvolvi, o objetivo era não estocar esse material. Então, ele passa por um processo que nós denominamos de reator de precipitação de estruvita, né, que é uma tecnologia. Esse material ele é filtrado e gera-se um pó. Esse pó é seco, tem o material de estruvita, que é um fertilizante riquíssimo em fósforo. Ele é levado para a produção de alimentos, que retorna, né, para a mesa, e assim gera-se um ciclo economicamente assim, circular, né, uma denominação que tem sido muito utilizada ultimamente.
Então, como é que funciona o processo de produção de estruvita para recuperar esses nutrientes da urina humana? A gente faz a coleta, utiliza-se uma fonte de magnésio. Na minha pesquisa, nós trabalhamos com cal hidratada, óxido de magnésio, cinzas de caldeira e moringa oleífera. E depois ele passa por um reator de precipitação de estruvita, e esse reator é onde é adicionado a urina, adicionado o magnésio, a fonte de magnésio, passa por um processo de agitação e posteriormente descanso e filtragem. O que fica retido no filtro, que é esse pó, é um pozinho branco, ele passa pelo processo de secagem e aí nós temos o produto final, que é a estruvita. E aqui, né, eu trouxe para vocês verem como é que é o reator. Então, ele é composto de um mecanismo de agitação, de um tanque cilíndrico de polietileno de 20 litros, uma válvula de descarga de fundo para poder reter o líquido quando ocorre o processo de agitação e um dispositivo de filtração. Então, o que nós construímos, um sistema simplificado, que é composto desse material aqui, como pode ser visto, um filtro confeccionado de tecido de algodão, e após a coleta, gera-se um material seco. Então, o que eu percebi durante a pesquisa? Que nós temos um recurso riquíssimo, né? Alguns projetos falam que a urina é o novo ouro da agricultura, e nós não estamos recuperando ele da melhor forma possível. E eu pensei, enquanto eu pesquisava, por que nós não estamos utilizando isso de forma ampla? Então, nós temos diversos quesitos que foi falado pelo Mindu, pela Grazi, com relação à percepção das pessoas sobre o uso desses materiais, né, que tem que ter um novo olhar sobre isso, porque atualmente nós levamos ele para um tratamento que é bem caro, sendo que ele pode ser recuperado e nós podemos utilizá-lo na agricultura de forma geral. E nisso eu quis fazer um pouquinho sobre esse olhar diferenciado da urina. Nós falamos muito, que nem você comentou, sobre utilização de esterco de boi, sobre utilização hoje em dia, composteira, ela é muito utilizada, composteira de alimentos, e por que não utilizar as excretas, né? Então, assim, falta um pouco de pesquisa para fechar mais as características do processo, mas, de modo geral, eu vejo isso como uma ideia circular, né, de economia circular viável e que pode auxiliar muito no processo, principalmente da agricultura familiar, que você pega o material que você elimina todos os dias e transforma em fertilizante para poder utilizar diretamente na sua horta, no seu pomar, no seu processo de produção. E eu trouxe um pouquinho do que eu fiz, para contribuir um pouco sobre o que eu acredito que seja muito viável, que pode se tornar mais amplo em questão de prática direta nos sistemas no Brasil. E se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria de agradecer. E é isso.